tene mazamu, dunia tene mazamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu, nze ndi wokubera nice. Tene mazamu, dunia tene mazamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu, nze ndi wokubera nice. Nze nesi tene mazamu, dunia tene mazamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu, nze ndi wokubera nice. Acho que você está sem som, Joelci. Boa tarde, agora sim. A todos que nos estão assistindo, ou que vão assistir mais tarde, ou que vão assistir outro dia. Então, boa tarde a todos. Estamos aí na última palestra de hoje. Lembrando que amanhã tem mais, né? Temos mais algumas palestras. Então, fiquem ligadinhos, que ainda tem muita coisa para rolar no webinário ainda, tá? Quem não se inscreveu ainda, dá tempo. Como eu já disse, esse webinário ele vai ficar aberto ainda por uns 10 dias, até fechar a certificação. Então, corre lá, se inscreve, assiste as palestras, curte, comenta, né? Que daí, ao final lá dos 10 dias, vai receber seu certificado via e-mail, tá? Então, agora na tarde de hoje, nós temos a palestra Práticas Pedagógicas em Educação das Relações Étnico-Raciais com ação afirmativa. Ferramenta para a diversidade na educação, com Flávia Rodrigues de Lima Rocha, doutora em educação. Então, doutoranda na área de educação. Então, agora eu vou passar um pouquinho do currículo da Flávia, e daí ela já conversa com vocês. Então, a Flávia possui graduação em História, desde 2005, é mestre em Letras, Linguagem e Identidade, em 2011, ambas pela Universidade Federal do Acre. É doutoranda no Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal do Paraná, é professora assistente da UFAC, onde é lotada na área de História, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, onde ministra as disciplinas de estágio supervisionado do ensino de História e coordena o programa de residência pedagógica do curso de licenciatura em História. Lidera o grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena na Universidade do Acre. Tem coordenado, desde 2015, o evento em favor da igualdade racial. É editora-chefe da revista Em Favor da Igualdade Racial. Atualmente, coordena o projeto Afrocientista em âmbito local. É presidente administrativa do Fórum Permanente de Educação Racial do Estado do Acre. Então, um baita de um currículo, né, Fábio? Que vai estar aí nos abrilhantando e nos auxiliando aí nas reflexões, né, do nosso encaminhamento aí. Sim, muito obrigada, Joelci. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, com a Maristela, minha colega de curso Racismos e Antirracismos na Infância, né? Quantos presentes maravilhosos que esse curso nos deu, por isso que a gente tem até hoje o nosso grupinho ali, né, Maristela, que está aí nos bastidores. Muito obrigada, colega, pelo convite, pelo carinho, até a maneira como se lê o currículo da gente, a gente percebe, assim,
quando a gente é bem acolhida num lugar. Eu quero muito agradecer por todo o acolhimento que vocês têm tido, né, em várias secretarias municipais do Paraná, inclusive na de vocês, né, que eu não conhecia, fiquei conhecendo esse ano, apesar de eu estar fazendo doutorado na UFPR. Quando eu estou no Paraná, eu fico bem trancada, trancada numa torre, estudando, escrevendo, e caminho só mesmo, meu trajeto é só mesmo de casa para a UFPR, quase não conheço nada. Mas é um prazer muito grande estar aqui no Acre e poder, né, estar em socialização com vocês nessa tarde. Agradeço imensamente mesmo pelo convite. Minha equipe de trabalho, né, convidei todo mundo para vir prestigiar. Quero também parabenizar pelo evento, né, porque nós sabemos o quanto é importante essa data do 20 de novembro, não só é importante, como também é parte de uma legislação educacional e que nem sempre é cumprida. Então, eu quero muito parabenizar a prefeitura, né, do município da Fazenda Rio Grande. Me ajuda aí, me corrija. Fazenda Rio Grande, isso mesmo. Por meio da sua Secretaria de Educação, né, que está organizando e promovendo esse evento, e é um evento de fôlego, né, com várias palestras, extremamente voltado para a diversidade, para a inclusão de todos os nossos sujeitos, né, ali no campo educacional, no chão da escola. Então, muito obrigada, boa tarde a todas e a todos, né, que estão nos assistindo nessa tarde. A gente que agradece a sua disponibilidade, né? A gente sabe que não é fácil encaixar na agenda, né? Mas a gente agradece muito, muito, muito de coração mesmo a sua participação. Certo. É você que vai passar meus slides? Sou eu que vou passar. Então, pode começar. Bom, gente, eu trouxe aqui uma reflexão, né, sobre diversidade, sobre educação das relações étnico-raciais, e a ideia é que eu não faça uma fala tão longa, eu tenho 2 horas de fala, eu quero falar no máximo 1, para que a gente possa ir conversando. Por mais que a gente esteja aí nesse formato remoto, via YouTube, né, a gente consegue dialogar um pouquinho por meio do chat. Então, a ideia é eu fazer essa fala mais para levantar as nossas reflexões, né, do que mesmo para vir impor, né, alguma coisa. É um momento de muita troca aqui, né, entre nós. Então, como eu já falei, né, eu estou muito contente por ter sido convidada para participar. Eu estava vendo as colegas, né, tem ali a Sara também, que também é componente aqui do NEABI-UFAC, que é do Paraná, mas que atua aqui com a gente, várias outras pessoas que eu admiro muito o trabalho, né? Então, estou muito contente aqui de estar com vocês aqui nessa tarde, para a gente poder fazer essa troca, né? Porque o desafio da implantação da educação das relações étnico-raciais, os desafios, né, eu percebo que são muito parecidos ao longo do Brasil. Nós tivemos esse curso esse ano, Racismos e Antirracismos na Infância, e tinha 112 pessoas inscritas, embora nem todos tenham concluído, mas mais de 100 pessoas, aliás, eram 212 inscritos e mais de 100 concluíram. E era uma diversidade assim, muito grande, né, com relação ao nosso país. Tinha gente de vários estados, de diversos municípios, e a gente conversava muito, né, era um momento sempre muito prazeroso ali aos sábados. E a gente sempre conversava muito e a gente percebia, né, que nós todos enfrentávamos os mesmos desafios para implementar a lei. Então, eu estou muito feliz de ver, né, o município da Fazenda Rio Grande promovendo esse evento dentro das limitações da pandemia, mostrando que quando a pandemia começou, sabe, gente, eu fiquei um pouco assustada, porque eu sou uma árdua defensora do ensino público, de qualidade, né? Eu não queria fazer nada que eu chamava de EAD, eu nem entendia direito a diferença assim, entre EAD e ensino remoto, e aí eu fui vendo que o racismo ele não parou na pandemia, muito pelo contrário, né? Ele se fortaleceu, ainda encontrou outras formas de atuar aqui, de se manifestar. Então, eu com minhas colegas, né, nós entendemos que nós também não poderíamos parar. Tanto que a nossa primeira ação, né, foi justamente criar o curso
Racismos e Antirracismos na Infância, que começou lá em abril desse ano e foi até agosto, um curso de fôlego, que era todos os sábados. E desde então a gente passou a desenvolver várias outras ações, né? Na verdade, desde o ano passado, desde quando começou a pandemia, a gente passou alguns 2 meses sem ter tanta ação, já que a gente estava se adaptando, mas depois a gente passou a entender o quanto era importante, né, continuar na luta antirracista a partir do nosso lugar de fala, que é o lugar da educação, né? Como a colega já leu o meu currículo, eu sou professora, né? Sou professora de ensino de História aqui na Universidade Federal do Acre, onde eu lidero o grupo de pesquisa do Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né, da UFAC. E desde 2013, desde 2008, né, quando eu comecei a fazer minha dissertação, minha pesquisa de mestrado, que eu venho estudando essas questões. Eu, depois de estudar alguma coisa, eu continuo sem muitas respostas que eu queria, né, mas algumas coisas a gente, pelo menos, se a gente não responde, a gente pelo menos compreende um pouco melhor, né? E é um pouco dessas compreensões, dessas reflexões que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, pensando nas práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais como uma ação afirmativa, né? E pensando como que essa ação afirmativa pode ser uma ferramenta para a diversidade na educação, né? Para valorizar e fortalecer a diversidade dos nossos alunos e de tudo aquilo que a gente encontra no chão da escola, né? De todos os sujeitos que compõem a comunidade escolar. Pode passar. Essa minha fala, ela é um pouquinho a partir de um capítulo de livro que eu publiquei esse ano. Vou mostrar aqui para vocês. Que foi um capítulo de livro, né? Que foi aceito pela revista África e Africanidades, que é uma revista muito voltada para a nossa temática, que eu gosto muito, né? E ele tem exatamente esse título, vou já mostrar ali para vocês. E esse livrinho aqui, né? Que é um livrinho que foi organizado e publicado pela revista e acabou se tornando livro. Então, um pouco dessas reflexões aqui que eu faço sobre pensar práticas pedagógicas como ação afirmativa vem desse capítulo de livro que eu escrevi, e aí eu acabei colocando coisas mais atuais, mas a base é esse capítulo, né? Convido vocês, inclusive, a conhecer o livrinho, né? E esse capítulo de livro, ele também é fruto de uma disciplina que eu fiz na UFPR, justamente sobre ações afirmativas, que foi ministrada pelo meu orientador, o professor Paulo Vinícius, com a professora Laura Sereta, né, em 2019. E o argumento principal aqui, né, que eu quero pensar junto com vocês, é que é importante refletir a respeito das práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito escolar, em educação das relações étnico-raciais, relacionadas às ações afirmativas brasileiras. Geralmente, quando a gente pensa em ação afirmativa, a gente lembra mais de quê? De cotas, né? De população negra nas universidades, que é a discussão que mais se popularizou enquanto ação afirmativa. Mas, na verdade, esse campo da ação afirmativa é extremamente amplo, né? Como a gente vai ver aqui. Inclusive, as práticas pedagógicas, elas podem ser uma ação afirmativa, que é o correto que seja, né? Pode passar. Esse daqui é o livrinho, né? O título do artigo é Práticas Pedagógicas em Educação das Relações Étnico-Raciais como uma Ação Afirmativa, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, coloquei aqui também para vocês conhecerem. É linda essa capa, né? Gosto muito. Pode passar. Bom, e aí, né, para pensar a ação afirmativa dessa maneira mais ampla, eu fui estudar alguns autores que tratam sobre a temática, né? E aí, eu coloquei aqui algumas considerações, né, de um autor e de outras leituras, né, que acabam se tornando as minhas compreensões sobre o assunto. O primeiro é o da Flon, lá em 2013, diz assim, que considera como ações afirmativas medidas de redistribuição que visam alocar bens para grupos específicos, isto é, discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica e ou cultural passada ou presente, né? E aí, uma das definições construídas pelos movimentos sociais em suas reivindicações por equidades e apropriada para discursos oficiais
no que tange a essa discussão. Então, a gente sabe que os movimentos sociais, em geral, não só o movimento negro, né, tem tomado há muito tempo esse conceito de ação afirmativa para trazer para a sua pauta de debate e para fazer suas reivindicações. Reivindicações históricas do movimento negro, que, consciente da negação secular de sua condição de ser humano pelo período escravocrata, que a gente viveu no Brasil, né? E depois, mesmo no pós-abolição, na sua condição de cidadão brasileiro, né? Passou a reclamar políticas de reparação para toda a população negra, como forma de garantir, como consequência dessas políticas, melhores condições socioeconômicas, educacionais e culturais para os afro-brasileiros que tiveram seus direitos humanos por séculos negados. Então, a ação afirmativa, ela vai ela vai muito de encontro ao que a população negra vem reivindicando desde sempre, né? Porque a resistência à escravidão sempre existiu, mesmo lá no período escravocrata da nossa história. No pós-abolição, as reivindicações continuaram, se ampliaram, inclusive, né? Algumas ações, esses dias foi aniversário lá da revolta que a gente chama Revolta da Chibata, né? Que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1910. Por exemplo, no antes da abolição, a população negra, que era a população escravizada, recebia chibatadas como castigos corporais. Ok, em toda a marinha, em qualquer espaço, né? No público e no privado. E havia, obviamente, né, uma resistência a isso por parte das pessoas que apanhavam e que eram escravizadas, mas isso não era tomado, isso não se ampliava para a sociedade, porque aquilo era comum e naturalizado. E em 1910, quando já no pós-abolição, início da República, que isso acontece, claro que a partir da população marinheira negra que começa o levante, mas outras pessoas não negras começam a compreender, por exemplo, que é necessário que os castigos corporais já não faziam mais parte, pelo menos, da legislação mais daquela época, né? Então, vai se ampliando até a ressignificação de como cada pessoa enxerga a população negra, que sempre foi extremamente desumanizada, né? Que sempre foi comparada a muito mais a animais do que a seres humanos, né? Esse tipo de punição, a gente sabe que era punição extremamente desumana, né? Então, isso vai sendo ressignificado ao longo do tempo. E essa urgência por ações afirmativas ainda existe hoje, em pleno 2021, né? Quase 2022. Porque, embora a gente já tenha conseguido algumas conquistas, muitas ainda precisam ser alcançadas, tendo em vista o longo tempo, né, em que a população negra ficou na condição de escravizada e depois, né, no pós-abolição, ainda em condição de muita inferioridade, como a gente vai ver aqui alguns dados. Pode passar. As reivindicações do movimento negro encontram mais acolhida a partir do período da redemocratização, ou seja, a partir dos anos 1980, quando vem a luta pelo fim da ditadura, os movimentos sociais, né? A gente tem dentro dos movimentos sociais o movimento negro, que não é tão retratado assim na nossa história oficial, infelizmente, justamente por conta desse apagamento racista, né, que nós temos na nossa historiografia. E a nossa Constituição de 1988, que é chamada Constituição Cidadã, ela já tem nela, né, inserido alguns direitos que nós não tínhamos antes. E aponta para alguns outros que vão sendo efetivados posteriormente. Então, assim, em um cenário tanto nacional como internacional de questionamento ao racismo, o governo brasileiro aprova, em 2003, a Lei 10.639, modificando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já existia desde 1996, né, acrescentando-lhes 2 artigos, que é o artigo 26A,
que obriga o ensino nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, sobre a história e cultura afro-brasileira e africana no âmbito escolar de todo o currículo. E aí eu faço um adendo aqui, né, para dizer que algum tempo depois, 5 anos depois, em 2008, esse artigo foi modificado novamente, esse artigo 26A foi modificado, acrescentando a temática indígena, né? Mas a Lei 10.639 continua, porque ela tem 2 artigos. O segundo é o 79B, que é esse momento de celebração que nós vivemos no novembro, né? Justamente em alusão ao 20 de novembro, que passou a ser, por lei, instituído no calendário escolar como Dia da Consciência Negra. E a lei, minhas queridas, meus queridos, é muito curtinha, né? Praticamente só tem 2 artigos, muito simples, muito objetiva. E não dizia muito de como que isso deveria se desenvolver, de como que nós, professores, né, poderíamos trabalhar essas questões. E agora, se a gente nem viu a história da África na nossa formação inicial, né, pelo menos a maioria de nós, como é que a gente vai fazer, né? E aí a gente tem um socorro do Conselho Nacional de Educação em 2004, quando ele aprova as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, dando origem, assim, à educação das relações étnico-raciais, com esse termo, né, e de forma institucionalizada no currículo nacional obrigatório, que amplia o campo da atuação da Lei 10.639. Com as diretrizes, que eu acho que nós temos aí uma média de 30 páginas, 30 e poucas páginas, a gente passou a compreender melhor, várias coisas aconteceram, né? Quando eu digo aí amplia o campo de atuação, é porque melhorou muito, né? A orientação, a ideia de como aplicar, como desenvolver na nossa prática pedagógica diária, ali, na nossa praxis, né? Do cotidiano do chão da escola, e até no ensino superior também, como desenvolver esse ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Porque só dizia isso. E será que já não existia um ensino de história e cultura africana e afro-brasileira? Quando se falava de escravidão, será que não se estava ensinando? Então, eu sou da história, né? Minha graduação é em história e eu sou professora de história, como a colega leu aqui no meu currículo. Embora eu esteja fazendo doutorado em educação, minha atuação é no campo da história. Então, será que já não existia, né? Os livros didáticos já não traziam um pouco da história e da cultura africana e afro-brasileira, né? A gente sabe que sim, a gente sabe que nos livros didáticos apareciam as pessoas negras e escravizadas de diversas formas, ali apanhando, sendo amarradas aos troncos, sendo chicoteadas, né? Das piores formas possíveis, lá nos navios negreiros, sendo trazidas para cá, para o Brasil, para as Américas em geral, de diversas formas, né? Então, já até existia, mas, porém, de forma onde a ação afirmativa não acontecia, já que esse é o nosso tema, né? Pelo contrário, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira que nós tínhamos era uma ação negativa a respeito da população negra no Brasil e em África também. Porque o que nós aprendemos de África, que lembrança nós temos de África na nossa infância, né? Fome, miséria. A gente faz pesquisa aqui nas escolas, tanto pelo NEABI como pelo Fórum de Educação Étnico-Racial, que eu presido atualmente, e a gente percebe que até hoje, esse é o imaginário dos nossos alunos quando eles pensam em África. É a África onde tem os animais, porque eles assistem os documentários, né? Mas eles não entendem que a África, pelo menos muitos deles, né? Não entendem que a África não vive mais em aldeias, não vive apenas a miséria, não vive apenas o deserto do Saara. Muitos não conseguem fazer associação entre Egito e África, porque o Egito foi embranquecido pelos nossos filmes e pela nossa historiografia, né? Então, era necessário ressignificar essa história, esse ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, né? E no ensino superior também, obviamente, porque nós vamos para as escolas a partir da nossa formação inicial no ensino superior. E as diretrizes de 2004 vai trazer várias, o nome já diz, né? Diretrizes, vários norteamentos de como desenvolver essas práticas pedagógicas. Inclusive, como vocês podem ver na lei, só cita o ensino fundamental e médio.
Quem ficou de fora aí, hein? Dá vontade de dialogar com vocês, né? Como se a gente estivesse numa sala. Ficou de fora aí a educação infantil, né? Mas lá nas diretrizes de 2004, aí sim vai tratar da educação infantil e explicar como que essa lei pode ser tratada lá para as nossas crianças pequenas e bem pequenas, né? Eu fico aprendendo esses termos com as minhas amigas pedagogas. Pode passar. Bom, e surgindo o conceito de educação das relações étnico-raciais, né, de forma institucionalizada, lá pelas diretrizes de 2004, a professora Nilma Lino Gomes, que é um dos nossos grandes referenciais dentro dessa discussão, ela vai dizer que a educação das relações étnico-raciais exige mudança de prática e descolonização dos currículos da educação básica e superior com relação à África e aos afro-brasileiros. Mudança de representação e de práticas. Exige questionamento dos lugares de poder. Indaga a relação entre direitos e privilégios, arraigada em nossa cultura política e educacional, em nossas escolas e na própria universidade. Né? A gente, às vezes, como a gente vive numa sociedade, né, já temos aí 500 anos, mais de 500 anos, então, algumas coisas parecem naturais aos nossos olhos, quando, na verdade, são construções históricas, como algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, alguns dados. E a gente só consegue ter essa visão quando a gente começa a mergulhar na história, né? Na história do Brasil, e com essa perspectiva, com essa nova perspectiva, como a professora Nilma está falando aí, de descolonização dos currículos, que é o quê? É tentar enxergar os currículos como eurocentrados, como documentos escritos por uma branquitude. Eu não estou falando aqui branquitude, eu não quero dizer que são pessoas brancas, né? Eu estou usando aqui o conceito da Cíntia Cardoso, que acabou de lançar um livro, lindona, parabéns, que é aí do Paraná também. Aliás, é do Sul, né? Mas é da UFPR. E a branquitude que a gente pensa é um espaço de poder, né? Foi ocupado sempre pelo colonizador, pelo europeu e pelos seus descendentes. E é um esforço muito grande, gente. Não é fácil fazer esse exercício, não. Eu falo por mim, eu não acho fácil. Mesmo eu já tendo estudado um pouquinho, há alguns anos que estudo sobre isso, eu ainda acho muito difícil mudar os meus conceitos, mudar o meu olhar e a minha perspectiva, né, a respeito das coisas que muitas vezes que eu cresci acreditando que eram coisas naturais, que era daquele jeito mesmo, que eu não sabia, que na verdade, ou nunca tinha parado para refletir, mesmo vindo da história, que eram condições, situações construídas, né, por esse processo de dominação escravocrata e de desumanização da população negra e da população indígena também, mas aqui eu estou fazendo um recorte da Lei 10.639, né? Pode passar. Bom, então a Lei 10.639 de 2003 busca dar à população negra nos conteúdos escolares, onde ela sempre foi excluída em suas histórias e manifestações culturais e estereotipadas pelo discurso eurocêntrico que predomina no sistema educacional brasileiro e que reproduz, século após século, a imagem negativa e inferiorizada do sujeito negro, retroalimentando o racismo em um poderoso ciclo de poder. Essa é a história da população negra que nós temos no nosso sistema educacional, né, gente? Eu, pelo menos, quando estudei, foi assim que eu aprendi na minha educação básica, e até na minha universidade. Eu me formei no curso de História em 2005, faz um tempinho já, né? Eu também não vi tanta coisa diferente, apesar de que eu sou da primeira turma que teve o privilégio de ter História da África, né? Como eu formei em 2005, a lei já tinha sido sancionada e a universidade já tinha que se adequar e oferecer a disciplina, e ela foi ofertada pela minha querida professora Tereza Almeida Cruz, né, que é professora da disciplina até hoje, fez concurso para essa disciplina, né, e a nossa diva da História da África lá no nosso curso até hoje. Mas é uma luta muito grande, porque são muitos anos em que nós mesmos estudamos em um sistema educacional, aprendemos, somos formados para isso, né, para olhar para a população negra de forma inferiorizada e estigmatizada ou silenciada, que é o caso de muitas das suas histórias, de muitas das suas culturas, né? Então, a educação das relações étnico-raciais
surge como uma educação pós-colonial, como uma proposta de ruptura das relações discriminatórias entre sujeitos de diferentes raças e etnias, onde prevalece o respeito ao diferente. Neste contexto surgem as práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais, definidas pelas diretrizes de 2004, com a realização de ações, atividades, projetos, programas, avaliações, bem como posturas pedagógicas e democráticas e emancipatórias, que devem ser desenvolvidas dentro das unidades escolares. Esse é um textinho lá das diretrizes, conceituando o que são as práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais. Eu estou começando a achar que eu te passei o slide errado, mas se eu tiver te passado o slide errado, eu vou corrigir, porque deu muito trabalho fazer ele aqui hoje de manhã, tá? Mas pode passar, que aí eu vejo se é o certo ou se é o errado. Só um pouquinho. No atual cenário político e econômico, né, esse que nós estamos vivendo em 2021, onde estruturas governamentais de promoção de igualdade racial, tais como secretarias e ministérios, têm sido diminuídos, como foi o caso da CEPIR, né, que era uma secretaria com status de ministério e agora não é mais, e algumas foram excluídas, como é o caso da SECADI, que era a secretaria dentro do MEC que tratava dessas questões. É importante inserir e dar visibilidade à necessidade das ações afirmativas já criadas e da ampliação das mesmas, no intuito de consolidar a política de promoção de igualdade racial que o Brasil vem desenvolvendo nos últimos anos. Ações afirmativas, inclusive as educacionais, como as práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais, não ocorrem e nem podem ocorrer de forma isolada. Né? Hoje é 20 de novembro, vamos fazer uma atividade aqui porque é lei. Não dá, né? Porque, na verdade, o 20 de novembro é só um momento de celebração daquilo que deve vir acontecendo ao longo do ano. É como se fosse um momento de culminância das aulas, dos projetos escolares, mas de maneira articulada e repleta de desdobramentos para os quais se necessita de investimento. Né? Até que no Brasil se viva um cenário onde a diferença racial nos cenários escolares, acadêmicos, nos mercados de trabalho, sobretudo nas profissões mais específicas, onde inclusive falta muito, né, de população negra, não seja mais uma realidade, onde a população negra tem sempre número reduzido em espaços de privilégio e um alto índice, compondo as favelas, as unidades prisionais. Aqui no meu estado, por exemplo, a maior parte das pessoas no sistema prisional é de mulheres negras. Ah, Flávio, tá, mas e a população negra não é mesmo a maior parte da população brasileira? Inclusive aqui no estado do Acre somos mais de 70%? Sim, somos. Mas, e por que também nós não somos maioria nos cursos de medicina, entre os magistrados, que é uma pesquisa que mostra, né, onde nós somos minoria, por exemplo. Nós só somos maioria nos lugares que não são lugares de privilégio, ou nos lugares que são lugares que não queremos estar, como sistemas prisionais, por exemplo. Né? E isso é um resultado histórico de todo o processo de escravização e exclusão que nós tivemos no Brasil. Ocupando empregos com menores rendas, que eles dão condições econômicas inferiores à população branca, descendente de colonizador que escravizou, desumanizou, objetificou e excluiu a população negra durante séculos de sua humanidade e cidadania. Pode passar. Práticas pedagógicas em educação das relações étnico-raciais são uma proposta política de resistência às tradicionais práticas promovidas como parte do processo de ensino e aprendizagem, onde o aluno branco tem sempre lugar de destaque e de vantagem em detrimento ao aluno negro. E isso não é porque nós somos maus professores, né, gente? Isso é porque está no nosso imaginário, nós aprendemos assim, não é porque nós discriminamos ou queremos discriminar os nossos alunos, mas sim porque nós somos parte de uma sociedade racista e vivemos debaixo de um racismo estrutural que é muito difícil lutar contra ele. É muito difícil até a gente perceber ele. Vocês já devem ter visto muito pessoas
que praticam racismo e dizem, eu não sou racista, né? Claro, porque a gente sabe que o racismo não é uma coisa legal, não é uma qualificação legal para a gente, né? Então, ninguém quer ser racista. Mas isso as pessoas dizem muito porque, na verdade, elas nem sabem o que é racismo. E quando elas praticam porque faz parte da estrutura e ela reproduz. Tem gente até que diz assim, mas os negros são racistas contra eles próprios. Não existe como, não tem como uma mulher ser machista ou um negro ser racista, né? Por quê? Porque são estruturas de poder e que, no máximo, nós podemos reproduzi-las, mas não construí-las, porque elas nos foram impostas por pessoas que estavam em situações de poder para além da nossa. Então, no máximo, nós reproduzimos o machismo e o racismo, nós, mulheres negras, né? E não construímos, não somos responsáveis por ele. Então, esse racismo a gente encontra no livro didático, a gente encontra na mídia, né? E ele está sempre trazendo ação negativa para a identidade da população negra, né? De pertencimento, e a não aceitação nos espaços. É comum que as crianças negras, inclusive, né? A professora Eliane Cavalheiro, que é uma das nossas grandes referências também, ela tem o livro lá do silêncio do lar ao silêncio escolar, que foi uma pesquisa que ela fez para a dissertação de mestrado dela, e ela vai dizer de quanto as crianças pequenas, né, são muito excluídas, e que isso não acontece de forma consciente por nossa parte, né, de nós professores. Resgatando o alunado negro que quer ser parte daquela comunidade, a negação da diferença, uma vez que esta é compreendida como algo negativo e excludente. Por isso que é importante a gente falar de diferença, né? Porque a diferença ela nunca vai ser algo negativo. O diferente simplesmente não é igual, não necessariamente é algo ruim. Compreender a importância das práticas pedagógicas de promoção de igualdade racial, como efetivação de ações afirmativas no universo escolar, é compreender o valor da diversidade como uma rica composição da humanidade, né? Nós sabemos que nós somos pessoas de uma só raça, sabemos isso recentemente, inclusive, né, do século XX para cá, porque até o século XX a ciência defendeu que existiam várias raças humanas, os estudos genéticos do século XX é que vieram dizer que não, e por isso que a gente tem aí o racismo científico que diz, né, que realmente são seres humanos diferentes de diferentes raças. Agora a gente sabe que não, que as nossas diferenças estão em outras questões, e não na questão racial, né? Pode passar. Dar ao alunado negro o espaço de herói, que é tão raro, né, gente? Quando a gente vai estudar os heróis, eles não são negros, nem indígenas. É só a gente ver as estátuas que nós temos levantadas nas nossas cidades. Até tem uma discussão sobre isso muito atual, né, das pessoas querendo queimar e destruir as estátuas dos bandeirantes, que eram os grandes matadores de indígenas, né, e de outros sujeitos, né, colonizadores, que foram erguidos enquanto estátuas. Aqui mesmo, na minha universidade, a maioria dos nossos blocos e pavilhões são dados aos ditadores, que governaram na época da ditadura militar. E existe uma grande discussão, né, principalmente de nós da história, querendo tirar esses nomes e colocar outros nomes. Então, o espaço dado para os heróis, para os príncipes e para as princesas, é só ler os nossos contos de fada, né, gente? Não sou eu que estou dizendo, isso aqui é uma leitura de qualquer um de nós. Quando a gente vai ver Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, são todos contos que são os contos muito comuns e tradicionais entre todos nós, né, aqui no Brasil, que são contos europeus, e que valorizam apenas uma identidade étnico-racial, que é a identidade branca, né? Isso faz muito mal, tanto para a criança negra que é excluída, como para a criança branca, que acaba acreditando que realmente ela é melhor, né? Que ela tem mais direito a um devido espaço, que é o espaço de ser princesa, enquanto a criança negra não. E nós naturalizamos isso por muito tempo, quando, na verdade, é uma construção histórica, né? Nem sempre o belo esteve ligado apenas à população branca. Isso é uma construção histórica, lá da Idade Moderna para cá, que trouxe a escravidão moderna, né, para as Américas. Por isso, transformar práticas pedagógicas em ações afirmativas
dá a pessoas negras em espaços escolares a oportunidade de terem outras possibilidades de construção de suas identidades de forma positiva em suas diferenças, não estereotipadas nem inferiorizadas, mas são parte de uma diversidade humana que embeleza e enriquece a todos nós, né? E esse espaço, gente, tem sido conquistado recentemente, né? Cada vez mais educadores antirracistas têm se levantado para aprender a ser antirracista. Eu estou nesse processo de aprender a ser antirracista, né? Com muito esforço, porque toda a minha escolarização não me proporcionou isso. Então, eu estou no esforço de ser uma educadora antirracista, é um esforço que não é nada fácil, confesso para vocês, né? Eu nem entendia direito o que era racismo até pouco tempo atrás. Eu sofria racismo, provavelmente até reproduzia, e eu não entendia o que era, e nem quão duro, quão cruel, quão violento ele é. Mas cada vez mais, esse webinar é uma prova disso, né? De que cada vez mais nós, professores, educadores em geral, temos nos comprometido com a diversidade e com a temática da educação das relações étnico-raciais, para aprendermos, para discutirmos, né? Para tentar compreendê-la melhor. Pode passar. Isso daqui é um gráfico, e essa parte vermelha é a parte em que a população negra viveu como escravizada aqui no Brasil. Percebam que a parte em que nós temos da abolição para cá é bem curta. Se os portugueses chegaram aqui em 1500, as capitanias hereditárias começaram lá em 1530, né, quando começa mais ou menos o tráfico de pessoas escravizadas para cá, então a gente vai ter aí quase 400 anos de escravidão, são quase 4 séculos. Enquanto que de abolição, que vai lá de 1888 até 2021, a gente tem 133 anos, se não me engano, me ajudem os matemáticos, 133 anos contra quase 400, tem uma diferença muito grande, né? Então, foram quase 400 anos em que nós aprendemos, nós, população brasileira, né? O Brasil está se construindo, população que vivia aqui, aprendemos a pensar dessa forma, que era normal a pessoa ser escravizada, que era normal ela ser inferiorizada, e é uma condição histórica, como vocês podem ver numa simples linha do tempo, né? Pode passar. Esse daqui, gente, é um dado que mostra sobre a população negra no Brasil. Somos mais de 50%, e nós somos o maior país de população negra fora da África, e só perdemos para a Nigéria, que é país africano. Então, precisamos muito contar as nossas histórias, né? Valorizar as nossas culturas, porque isso são as histórias e a cultura da maioria, da maior parte de nós brasileiros. Pode passar. Racismo estrutural na educação. Olha só esses dados, gente, eles não são tão antigos assim, foram os últimos que eu encontrei. Em 2005, um ano após a implementação das ações afirmativas, apenas 5,5% dos jovens negros frequentavam a universidade, em 2015. Aí hoje, né, tem até uma propaganda dizendo que já tem bastante população negra nas universidades. Então, que realmente, né, gente, comparado ao que era antes, já tem mesmo muito. E é graças a essa população negra que esse debate tem se ampliado, tem se fortalecido, que as pessoas entram na universidade, e as que conseguem permanecer, que não são todas, vão, muitas vezes, encabeçar esse debate. Outras vezes, elas não têm chance para isso. Mas muitas vezes vão, sim, né, tomar esse debate, né, para levar adiante. Em 2017, apenas 15,06% dos discentes de graduação eram negros. Professores negros universitários correspondentes a 16% do total de docentes no ensino superior, é um dado do INEP de 2017. Percebam, então, que nós somos, sim, maioria lá no sistema carcerário, nós somos a maior parte da população negra no Brasil, mas os nossos lugares onde nós continuamos sendo maioria são os lugares que não queremos estar ou não escolhemos estar. Pode passar. Aqui é um pouquinho, como a gente está falando de ação afirmativa na educação, né? Do analfabetismo por cor ou raça. 26% das pessoas analfabetas no Brasil são de pessoas brancas e 73% de pessoas negras. Quando a gente fala em pessoa negra, o IBGE e o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei, né,
diz que pessoas negras são todos aqueles autodeclarados pretos e pardos, compõem o conjunto da população negra brasileira. E na escolaridade por raça-cor, né, a gente tem aí pessoas de 25 anos ou mais, com ensino médio completo, com ensino superior completo, nós temos entre a população branca 22,9%, e entre a população negra, 9,3%. Percebam, né? É uma diferença muito gritante, embora a gente seja a maior parte da população brasileira. Pode passar. Isso não é à toa, viu, gente? Isso não é porque a população negra é preguiçosa ou é burra, não é por nada disso. É simplesmente por uma condição histórica, e é por isso que precisamos de ações afirmativas. Aqui, à minha direita, a gente tem a imagem de uma turma de medicina formando, composta predominantemente por população negra, e uma imagem de uma turma de garis, composta predominantemente por população negra. Ah, está inferiorizando os garis? Não, estou mostrando como a situação de privilégio está muito mais voltada para ser ocupada por população branca do que pela população negra e vice-versa, no Brasil. E aí tem um dado sobre os concluintes do curso de medicina, né, exemplificando o que a gente vê na imagem. Pode passar. Aí eu coloquei um dado do meu curso, que é o curso de licenciatura em História, né, que eu não vou ficar falando da casa dos outros, vou falar da minha casa, onde eu estou, onde eu sou responsável para trazer alguma transformação e melhoria. Mas no meu curso, 70% dos conteúdos ensinados é de história europeia. Percebam aí o esforço, então, que um aluno do curso da licenciatura em História tem que fazer para sair de lá antirracista, hein, minha gente? Porque 70% dos conteúdos que ele vai ver em história antiga, moderna, média, contemporânea, teorias da história e tantas outras são de caráter eurocêntricos, né? Enquanto que história e cultura afro-brasileira e africana, a gente só tem 20%, e de história indígena a gente só tem 10%. Então, percebam que ainda não é fácil você sair da universidade, eu estou falando de um curso de história, né? Que assim, poderia ser melhor, podemos melhorar, eu espero que nós possamos mesmo melhorar, nós, curso de história da Universidade Federal do Acre, onde eu sou professora, né? Eu espero muito que a gente possa melhorar e trazer uma qualidade melhor de ensino, inclusive para os nossos alunos, né? Pode passar. Esse daqui é um dado de, como eu falei que eu falo da minha casa, né? Das dissertações defendidas no programa de pós-graduação em educação da minha universidade, que é o FAC, entre 2016 e 2019. Apenas 3% tinham recorte étnico-racial. Agora já tem mais, porque em 2021 defendeu o professor Alisson, que é egresso do curso de História, e ele estudou História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no curso de licenciatura em História. Então, tem um pouquinho a mais agora, né? Mas a gente continua com essa parte amarela, de 97%, a que não trata, que não tem nenhum recorte étnico-racial. E a laranjinha ali de 3%, aliás, é a que tem. Então, percebam que também a situação na pós-graduação também não nos favorece tanto, né, nas pesquisas e estudos. Pode continuar, pode passar. Aqui é um pouquinho dos conteúdos do livro didático de História, que é uma pesquisa que eu fiz em 2017, na minha iniciação científica, e a gente percebe aí que 31% são conteúdos relativos à Europa mesmo, né? 11% são conteúdos relativos à África e 5% relativos aos povos indígenas. E aí, 53% são outros conteúdos que não têm esses recortes, mas são conteúdos com perspectivas eurocêntricas, a maioria deles. Claro que isso depende do livro, a gente tem um PNLD que tem sido obrigado a se adequar a toda a legislação educacional, inclusive a Lei 10.639 a 11.645, isso tem nos ajudado muito, né? Mas ainda falta muito para a gente chegar lá, né? Percebam que Europa, 31%, África, 11% e indígena, 5%. Pode passar. Vejam como é forte a necessidade de uma educação antirracista como ação afirmativa entre nós, né? Claro que isso é um esforço para além da graduação e da pós-graduação, como a gente acabou de ver.
é importante nos questionarmos, como profissionais da educação, quais práticas pedagógicas estamos desenvolvendo para os nossos alunos, né? Será que a gente está desenvolvendo uma prática, a gente está reproduzindo somente a prática eurocêntrica que a gente aprendeu? Ou será que a gente está fazendo algum esforço para ampliar esse debate e sermos professores, profissionais da educação antirracista? O que eu já disse que não é fácil, eu não acho fácil, né? Mas qual é a nossa prática? Eu acho importante a gente identificar em nós o que nós estamos reproduzindo, porque só assim, com essa consciência, né, usando aqui aquele termo de consciência que o Paulo Freire nos traz, é que a gente pode compreender quem somos nós, o que nós estamos fazendo no espaço educacional que nos é dado, né, onde nós estamos. Temos desenvolvido práticas pedagógicas de ações afirmativas para meus alunos negros e de outras identidades e pertencimentos com exclusão histórica, com histórico de exclusão? A gente tem desenvolvido alguma prática ou não? Às vezes a gente diz, mas eu não sou racista, tá bom, mas a Angela Davis diz uma coisa que é muito importante, muito verdade, que ela diz que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, né? E ainda hoje eu li de novo uma frase que eu gosto muito do Luther King, que diz que o que preocupava ele não era o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Eu acredito muito que a maior parte de nós que está na educação é porque a gente acredita na educação como ferramenta de transformação e de melhoria da sociedade, não como missão, não é isso que eu estou falando, mas como parte do nosso trabalho, né? Porque não tem nenhum atrativo para a gente estar na educação, gente, né? A gente sabe, os salários são péssimos, as condições de trabalho são piores, não existe atrativo. A gente está aqui, a maioria de nós, pelo menos, porque acredita mesmo na educação, né? Então, eu acho que a maioria de nós quer fazer um bom trabalho e se esforça para isso, né? Como podemos tornar minha atuação profissional mais inclusiva e mais consciente de exclusão que perpassa o sistema de ensino brasileiro? Que essa exclusão está lá no sistema de ensino, está sobre mim, sobre as minhas costas. Vocês acabaram de ver aí como é que é o meu curso de história, né? Imagina o que eu tenho que fazer lá, então, para melhorar, né? São perguntas que eu não tenho respostas prontas, nem receita de bolo para dar para ninguém, mas aí a gente vem para esses debates e vai pensando junto com os colegas e começando a construir alguma coisa que, né, que possa melhorar a nossa situação. Pode passar. Existe, né, pelo Boaventura de Souza Santos, uma discussão dos termos diferença e desigualdade. Eu vou até passar esse textinho aí, para ver a citação dele, que eu gosto muito de usar, para a gente pensar juntos. Pode passar. Nem é agora, mas tudo bem. Ele vai dizer que as diferenças, né, elas são importantes, que nós somos diferentes e somos desiguais, mas precisamos ser iguais na forma de acesso, nas condições. Essa é a igualdade que nos cabe, mas que as nossas diferenças também precisam ser respeitadas, né? Daí a necessidade, primeiramente, de contextualizar a construção histórica da população negra, para a gente entender, né, que essa condição é histórica, que ela existe, que o racismo está aí, desde o significado da presença, como das consequências, né, e as formas de discriminação que foram produzidas ao longo dos tempos para ela, trazendo, então, posteriormente, a discussão sobre direitos humanos, como esses direitos alcançam a população negra, inclusive no tocante à educação. Por fim, pode passar, porque ele vai chegar lá na frase do Boaventura Souza Santos, né, que a gente gosta muito, acho que a maioria de nós gosta muito dessa frase, onde ele diz que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, como muitas vezes é o caso que é retratada a população negra como diferente e inferiorizada. E temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza, porque somos sujeitos únicos, singulares, né? Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Acho que ele foi muito feliz, né, quando escreveu isso, e a gente pode tirar muitas reflexões a partir daí, entre esses conceitos de desigualdade e diferença. Eu aprofundo muito mais isso lá no meu capítulo de livro. Quem quiser ler, pode ler, tá lá, né, para todo mundo. Pode passar. Aqui a gente não tem tempo. E aí eu trouxe algumas práticas pedagógicas de ação afirmativa para a história e cultura africana e afro-brasileira que eu tenho visto por aí.
Essa prática pedagógica, acho que a Maristela vai lembrar, né? Foi uma prática, trata-se de literatura infantil, né? Livros escritos para crianças pequenas e até bem pequenas também, sobre príncipes e princesas negros e negras, né? E foi um conteúdo trabalhado lá no curso Racismos e Antirracismos na Infância, e nesse caso aí foi trabalhado pelas professoras Sara, que é daí do Paraná, né? Ela tem uma fala aqui também nesse webinário, e Joana, que são as nossas divas da educação infantil aqui no NEAB UFAC, com quem eu aprendo demais, né? E aí, gente, isso é prática pedagógica de ação afirmativa, onde aquilo que está sendo mostrado no livro, valorizado, tido como belo, como, né, algo digno de ser contado como história, vem da população negra, né? A princesa não é a Branca de Neve, a princesa é uma menina negra, são meninas negras, são meninos negros. Então, a literatura tem sido uma ótima prática, uma ótima possibilidade de prática pedagógica de ação afirmativa para a história e cultura africana e afro-brasileira, né? É um slidezinho delas que eu quis mostrar aqui o recorte, né? Pode passar. Aqui, outra prática pedagógica de ação afirmativa para a história e cultura africana e afro-brasileira, que eu quis trazer para mostrar, foi uma oficina de turbantes que os residentes, que são alunos do curso de licenciatura em História, né, que eu sou uma das coordenadoras do programa, junto com a professora Bianca, estava vendo o comentáriozinho dela até ali agora, e esse programa Afrocientista, quem coordena aqui no Acre sou eu, e eu levei um terço dos residentes para trabalharem nesse, um programa que é um projeto que é desenvolvido com alunos do ensino médio, alunos negros, né, que tem justamente essa ideia de levar conhecimento e valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira para os alunos do ensino médio. E foi desenvolvido, dentre as atividades desse projeto, uma oficina de turbantes, onde a gente trazia os turbantes não como um adereço. Ai, a Melissa! A Melissa é uma das afrocientistas que estava nessa oficina, né? E o turbante não como um adereço, né, ali, mas como um símbolo que é parte, né, do pertencimento da história e da cultura de povos africanos. E toda a representatividade, simbologia, história que há por trás de algo que a gente olha nas lojas e parece só um adereço. Então, foi uma oficina bem completa, né? Tá aqui eles... foi uma oficina presencial, mas com todos os cuidados ali, né? De distanciamento social, máscara, e a gente conseguiu fazer já esse ano. Pode passar. Também, como parte desse projeto afrocientista, nós tínhamos o Afrocine, onde a gente buscava passar filmes para eles. Esse aqui é o filme que eu mais amo, que foi passado, por isso que eu coloquei ele, que é o filme que conta a história da Ruby Bridges, aquela primeira menininha afro-americana que foi a uma escola de brancos. Eu amo muito, muito esse filme. Ela ainda é viva, né? Tá aí ela pequenininha e ela adulta hoje em dia, e a galera lá na tela assistindo o filme, foi passado virtualmente, de forma online, né, de forma em sistema remoto, pelo Meet, e depois a gente foi discutir sobre o filme, porque a Ruby, gente, ela é muito incrível, né? Eu quero muito ser corajosa um dia, igual a Ruby, né? De ignorar os problemas e os desafios e ir embora, igual ela fez lá na escolinha dela. Ela é muito maravilhosa, eu aprendo demais com ela. Toda vez que eu estou um pouco desanimada, eu assisto só para me animar junto com ela. E a gente também trouxe esse filme, né, como uma prática pedagógica de ação afirmativa para a história e cultura africana e afro-brasileira, e no caso aqui, afro-americana, né? Mas que nos ensina muito também aqui no Brasil. Pode passar. E aqui eu também quis trazer diferentes áreas, né? Para a gente entender que o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, assim como dizem lá nas diretrizes, ele é para ser desenvolvido em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil, ensino superior, né? E também em todas as áreas do conhecimento. Não existe nenhuma... Porque as nossas histórias, elas vão perpassar todas as áreas, química, biologia, tudo. Aí eu trouxe uma lá da educação infantil, trouxe aqui da história, e eu quis trazer também essa prática pedagógica de ação afirmativa para a história e cultura africana e afro-brasileira da professora Andressa, que trabalha com a gente no NEAB, e que segunda-feira,
foi uma das premiadas no nosso 4º Prêmio Acreano de Educação das Relações Étnico-Raciais, que é um evento promovido pelo Fórum Permanente de Educação das Relações Étnico-Raciais do Estado do Acre, e ela é professora de língua portuguesa numa escola de anos finais, na periferia daqui do município de Rio Branco, que é a capital do Estado do Acre, e lá ela conseguiu, ela desenvolveu uma sequência didática dentro do currículo, onde ela deveria tratar de gênero, do gênero poema, e quem ela traz Conceição Evaristo, né? Porque a gente não precisa parar para ir falar de história e cultura africana e afro-brasileira, a gente pode muito bem pegar as pessoas negras, né, que estão aí na história e na cultura afro-brasileira e africana, e trazer para o nosso trabalho. A Conceição Evaristo é um exemplo disso. Nem sempre as poesias da Conceição Evaristo tratam exatamente sobre esse tema, né? Apesar de que muitas tratam, mas nem todas. Então, a professora Andressa quis mostrar o quê? Que existe uma pessoa dentro da literatura extremamente relevante para o Brasil, que já, né, tem alcance internacional com o seu trabalho, e que tem poemas, e que é uma mulher negra que tem poema, que tem extrema relevância dentro da literatura brasileira, e que não tem, inclusive, o devido reconhecimento aqui. A gente tem também, uma coisa que eu não deu tempo de colocar aqui, mas nós temos aqui no NEAB-UFAC um projeto chamado Pérolas Negras, que é coordenado pela professora Marina, do curso de História também, minha colega, né? E nesse projeto, os professores orientam os nossos alunos a pesquisarem sobre pessoas negras que foram relevantes na história do Brasil e que não tiveram a sua história devidamente contada, representada, valorizada. E aí faz uma pesquisa e transforma isso num vídeo para contar a história, né? É um projeto que tem ganhado, tem sido de cunho internacional, né? Tem ganhado internacionalização, uma grande relevância aqui dos nossos países vizinhos, e tem esse objetivo de contribuir com uma prática pedagógica de ação afirmativa para a história e cultura africana e afro-brasileira. Os vídeos do Pérolas Negras estão todos no canal do NEAB-UFAC, acessem, se inscrevam no nosso canal, né? Temos um longo caminho mesmo a percorrer, né, gente? Não é fácil, mas é possível. Essa é uma verdade que eu tenho para dizer. É possível, mas é difícil, né? Nada fácil, não. Pode passar. Bom, e aí, né, pensando nas considerações finais, já para encerrar, olha aí como eu sou comportada com o meu tempo, hein? Prometi que eu falaria 1 hora, estou com 1h02, vou já encerrar. As práticas desenvolvidas pelo professor ou pela professora em seu processo de ensino e aprendizagem na interação com seus alunos podem constituir, aliás, uma ação afirmativa de enfrentamento ao racismo. Infelizmente, essa decisão é nossa, né? Poderia até ser de outras pessoas. A gente podia até dizer assim, mas a escola não faz isso, mas eu posso fazer. Porque dentro da minha sala de aula, na verdade, eu tenho alguma autonomia para isso, né? E a lei, ninguém vai poder me impedir, né? Práticas estas exigidas pela Lei 10.639 de 2003 e orientada por uma diretriz curricular, que eu já citei aqui, né, de 2004. Inseridas num contexto muito mais amplo de reivindicações do movimento negro, né? Essa legislação não foi dada a nós, assim, de mão beijada, ela é fruto de uma longa e forte luta do movimento negro, né? Para que ela se tornasse legal. Por políticas de ações afirmativas que pudessem reparar os séculos de exclusão e começassem a trazer transformação na ordem nacional impostas pelo racismo brasileiro, que o Munanga diz que é o pior racismo que tem, porque o nosso racismo, ele não é que ele chama de racismo à brasileira, é um racismo que é baseado na piada, no humor, então dá a impressão que você está brincando com a pessoa, e você diz, eu tenho até um amigo negro, para dizer que não é racista, quando na verdade já é uma frase racista, né? Nós somos racistas, até mesmo na nossa língua portuguesa, gente, que é extremamente racista, lógico, né? Nossa língua portuguesa, ela vai se consolidar ali na época moderna, quando justamente o racismo está, né, despontando e realmente se consolidando. Então, as coisas até se confundem. Assim, uma educação para as relações étnico-raciais podem não só desencadear um processo de modificação no quadro das gritantes desigualdades existentes nesse país, como também trazer o devido valor às diferenças, onde a diversidade
posta como um fator positivo, e não com o caráter de hierarquização dos diferentes, as nossas diversidades, né? Não podem, esse aqui é diferente, é melhor, é pior. Os diferentes não são melhores ou piores, são simplesmente diferentes, né? Diferentes, mas com o caráter de forma equânime. Os indivíduos possuem a complexa humanidade e direito de afirmar-se humano em condições de igualdade, ainda que em diferentes contextos uns dos outros, na busca por uma construção de uma sociedade mais justa e de relações menos desiguais e excludentes. Né? Pode passar. Aqui, rapidamente, as referências que eu usei, depois posso até compartilhar o slide, né, que a gente produz justamente para isso mesmo, não tem nada que seja para nós, a gente produz para compartilhar com os colegas. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela atenção, pelas contribuições. Agora vamos começar um pouquinho, né? Aí. Só um pouquinho. Aí, agora eu tô te vendo. É que eu tô com os dois computadores ao mesmo tempo, então... Imagino. Eu não sei operacionalizar essa sala. Estou vendo aqui os meus colegas que sempre fazem isso para mim. Verdade. Espera aí, é a outra aqui, só um pouquinho. Tá bom. Certo agora. Aí, deu? Não, ainda não. Deixa eu ver. É que assim, eu sou nova nessa questão de tecnologia, sabe? Sim. Né? A Joelce se perde. Olha, acho que eu não consegui ainda. Não consegui fazer a transmissão. Eu te vejo. Você me vê, mas acho que estão vendo todo ali a questão. Deixa eu ver. Bom, acho que tá. Não sei se tá certinho ou não. Tá. Mas vamos então lá conversando. E daí? Alguém tem mais alguma coisa para colocar para a professora? O que achou? Estou vendo ali muitas pessoas colocando que foi muito bom. Estou vendo as duas. Foi muito bom, que teve muita... contribuiu bastante, falou bastante da questão da lei, das questões das afirmativas. É uma palestra muito boa. Desculpa aí que a pessoa está tentando mexer aqui ainda. Tá bom. Mas tá bom, então vamos levando assim. O pessoal colocou que foi muito ótima palestra, né? Foi muito bom aprender cada vez mais, né? Então a gente está com... Gostei muito que você trouxe outras questões de ação afirmativa, né, Flávio? Você não colocou somente a questão das cotas, né? Você trouxe possibilidades de trabalho, né? E isso, acredito que veio contribuir muito, porque o que a gente sabe são mínimas coisas, né? São mínimas coisas que a gente sabe e a gente fica só naquilo, é cota, né? Porque... Não fomos ensinados, né, Joelce? Sim, bem isso, não fomos. Né? Então, daí a gente fica com essas questões, né? E foi muito importante a sua reflexão. Muito importante essa reflexão. Acredito que contribuiu muito com o nosso aprendizado aqui. E é isso. Eu gostaria que você falasse ali de novo, repetir o canal. Sim. Então, gente, nós em épocas de pandemia, né, a gente ficou trabalhando aí por meio das nossas redes sociais. Nós estamos, inclusive, em pleno 4º Novembro Negro na UFAC, que está cheio de atividades. Nós temos nosso site, que é o www.ufac/neabi. Me ajuda aí no chat, gente, se eu estiver falando errado, hein? E lá a gente tem toda a programação, nós estamos, né, com várias... A gente também está com um seminário de prática pedagógica de educação das relações étnico-raciais, que as inscrições se encerram sexta-feira. A gente está com a nossa 7ª semana de igualdade racial. A gente vai ter lá o professor Rodrigo, que trata também de ação afirmativa, né? Lá da UFMG, professora Vilma Bahia, que trata da UFPA, que trata de formação de professores, que nos é um tema muito caro, né?
Eu fico revoltada quando eu vejo, gente, que a nossa formação de professores ainda é tão frágil, né, com relação a essa temática tão importante. E é muito bom aprender com quem sabe um pouco mais, com quem já está estudando um pouco há mais tempo do que nós sobre isso. E eles vão ser os palestrantes do nosso evento. A gente também está com 5 mini-cursos com inscrições abertas, né? E dá para fazer as inscrições todas lá pelo site. A gente também tem o nosso Instagram, né, a BioFac, e a gente tem um canal do YouTube, que é o NeaBioFac também, tá? Que os vídeos do Pérolas Negras, de vários outros eventos, né? Que a gente promove, tem tudo por lá, tá bom? Que bacana. Fica registradinho aí para o pessoal seguir, né? E acompanhar os conteúdos que são colocados aí por você. Vamos ampliar a nossa rede, vamos nos aquilombar. Verdade. Então, eu quero agradecer, né? Eu não estou vendo o pessoal colocar nenhuma pergunta, eu acredito que foi bem esclarecedor, né? Que contribuiu muito com mais um aprendizado, né? Para a nossa rede, para todos os educadores que estão assistindo. Você veio a contribuir bastante mesmo para o nosso município, né? E assim, de coração, eu fico muito agradecida. E mais uma vez eu ressalto aqui que eu estou muito emocionada com essa semana, com esse espaço que foi nos dado, né? Da gente poder estar discutindo, apontando, trazendo cada vez mais conhecimento para nossos educadores, né? De forma geral, assim. Então, muito obrigado, Flávio, pela sua disponibilidade. Obrigado, pessoal, por estar acompanhando. Estou vendo que muitas pessoas estão entrando nas lives posteriormente, sabe? Isso aí é bem bacana, né? Porque estão buscando também conhecimento, né? Não estão só atrás aí de uma certificação, querem saber mais, né? Perguntam para a gente, vêm fazer alguns questionamentos ali no WhatsApp, então é bem interessante, né? Então, gratidão mesmo, você está mais uma palestrante brilhante, né? Que veio aqui cada vez mais trazer esse conhecimento e divulgar aí o seu trabalho, né? E abrilhantar nosso evento. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, é uma honra poder estar aqui, poder participar, contribuir, ver os colegas de outros lugares, né, que passam pelos mesmos desafios que eu. A gratidão é toda minha. Então, obrigada. Então, vamos encerrando por aqui. Um abraço a todo mundo. Obrigada.